Oi, gente, tudo bem? Vim aqui então... Ai, machuquei meu dedo. Olha só. Fui fechar a porta do guarda-roupa e prendi meu dedo na porta do guarda-roupa. Vocês viram aí o título do vídeo, né? O assunto do vídeo. Essa semana eu fui com a Helena no neuro. Eu vou dar uma resumida na história pra quem tá chegando agora, que não tá entendendo nada. Então eu vou resumir a história e contar mais ou menos o que aconteceu, né? O que tá acontecendo com a Helena. A Helena, quando ela tinha 3 meses, foi com 3 meses ou 6 meses, eu não lembro muito bem, mas a moleirinha dela fechou muito cedo, então essa foi a primeira preocupação que nós tivemos. Eu começar a gravar vídeo, gente, hoje não tá dando certo. Pra mim tem que ser vlog mesmo, não dá pra eu ligar a câmera e vir aqui falar com vocês de forma séria e certa. Aí os cachorros começam a latir, aí eu prendo o dedo no armário, eu torto aqui do meu lado, uma hora ele quer ir lá pra fora, uma hora ele quer entrar, daí ele pula aqui. Tá uma maravilha, não tô conseguindo me concentrar direito, mas vamos lá que eu peguei hoje pra gravar esse vídeo e eu vou gravar esse vídeo. A moleirinha da Helena contando a história desde o início, né? A moleirinha da Helena, ela tinha fechado muito cedo, mas aí a gente levou ela, foi a primeira vez que ela foi no neuro na vida dela, foi quando aconteceu isso. Fez exames, fez tomografia e tava tudo certo, porque ela ainda, a moleirinha daqui realmente tinha fechado e a moleirinha de trás realmente tinha fechado, tava as duas moleiras bem fechadas. Mas ela ainda tinha espaço para a cabeça crescer aqui do lado, ó, as moleirinhas laterais ainda estavam abertas. Então foi tranquilo. Esse médico falou que era pra gente ficar tranquilo, que tava tudo certo, que não precisava se preocupar, porque a cabeça dela ia crescer. Então, foi a primeira vez que ela foi no neuro, foi essa, né? Mas deu tudo certo. E ela ficou alguns meses sem precisar voltar no neuro. Mas ela precisou voltar no neuro porque ela tava com 1 ano de idade e ela não tava nem sentando ainda. Ela só se rastejava. Quem conhece o canal, que é inscrito antigo, ou quem não conhece, volta nos vídeos, lá nos vídeos de 7 anos atrás, vai ter vídeo da Helena fazendo fisioterapia para começar a andar. Então ela fez fisioterapia para começar a andar porque ela estava atrasada nessa parte, né, na parte motora. Ela estava com a parte motora atrasada. Aí ela fez físio e tudo bem, o neuro falou, tudo tranquilo, ela está de alta, não precisa mais voltar, a não sei que tenha mais algum problema, mas ela tá tudo certo com ela alcançou o marco que ela precisava alcançar, que era começar a andar. Pois bem, com 3 anos de idade a gente não entendia nada do que ela falava. E já é uma idade em que a criança já começa a falar direitinho, né? Mas ela falava tudo atropelado, algumas coisas a gente entendia, mas a maioria a gente não entendia. Ela falava bastante, mas aí ela teve esse atraso na fala, né? Então ela foi encaminhada para fono e daí o neuro que estava acompanhando na época, a primeira vez que ela foi no neuro nós tínhamos plano de saúde. Só que já na segunda vez que ela foi, a gente perdeu o plano de saúde, a gente não tinha plano de saúde, então a gente estava sendo acompanhado pelo SUS, né? O SUS é um pouco diferente porque demora mais para conseguir neuro. Na época, ela foi encaminhada para fono quando ela tinha 3 anos. A fila de espera da fono dava em 2 anos. A fila de espera. Então a gente pagou, né, sessões particulares daí de fono pra ela. O acompanhamento dela, ela estava sendo acompanhada, ela está sendo acompanhada até hoje, mas dessa forma, assim, ela tem um probleminha, né, não atinge o marco, daí faz a terapia e daí atinge o marco e o médico diz tá tudo bem, não tem nada. Daí ela tem um probleminha, daí surge um probleminha, né, ela atinge um marco ali que precisa, aí o médico diz, não, beleza, tá tudo bem, agora ela já fala, doutor, ela tem algum problema? Não, ela não tem nada, ela é super normal. Tem que acompanhar porque talvez ela tenha uma dislexia, tem que acompanhar porque talvez ela tenha algum probleminha, mas no início, bem no início, assim, o médico chegou a falar em autismo,
Mas lá quando ela tinha 1 ano de idade, o segundo neuro que ela foi, porque cada vez ela foi num neuro diferente, gente, eu não consegui levar ela no mesmo neuro sempre, mas no início eles tinham sempre essa desconfiança de que ela tinha algum probleminha, mas depois ela evoluía muito rápido. Quando ela começou a fazer físio para começar a andar, ela andou, acho que em 3 meses ela já começou a andar, ela nem sentava e assim, em 3 meses ela deslanchou e começou a andar, mas a gente ficou em cima, a gente treinava ela em casa, sabe? Eu peguei firme assim com ela, todo dia eu tava fazendo fisioterapia com ela, né? Ela tinha físio uma vez por semana, mas aí todo dia eu fazia físio com ela e ajudava ela, e a fono também foi a mesma coisa. O Afono mandava os exercícios para casa e a gente pegava firme, assim, a gente tava sempre fazendo exercícios com ela, tava sempre incentivando ela, então eu acho que isso ajudou ela. Com isso ela atingiu os marcos que ela precisava atingir, sabe? Ela aprendeu daí a falar direitinho, ela aprendeu aí a andar rápido, e aí o médico dizia que ela tava bem, que ela não tinha nada. Então às vezes eu não sabia se era o Gabriel que era muito ligeiro ou ela que era um pouquinho atrasada. Só um entre parênteses, eu tô falando aqui pra vocês e eu não abro isso quando eu tô fazendo vlog no dia a dia, porque a Helena tá sempre por perto e a Helena pode escutar e eu não quero que ela escute isso. Talvez um dia ela veja esses vídeos, mas talvez o dia que ela vê esses vídeos já é uma outra fase da vida dela, ela já superou tudo isso. Mas eu tô falando aqui, né, pra vocês, aqui a Helena não tá perto, ela não tá escutando, ela tá brincando longe, tô com a porta fechada, eu sei que ela não tá ouvindo, então por isso que eu tô conseguindo vir aqui e abrir isso, né, pra vocês, principalmente pras mães que estão passando pelo mesmo que eu, né. Eu notava que tinha alguma coisa e algumas pessoas comentavam até no canal, né, que perguntando assim da Helena, né, como é que tava o desenvolvimento dela, e às vezes eu até desabafava, assim, comentava, nossa, a Helena tá com muita dificuldade na escola, assim, foi quando ela começou a escola, no o ano passado já, eu sempre notei uma dificuldade na Helena em aprender, em memorizar, e eu sempre notava que a Helena era um pouquinho mais devagar do que o Gabriel. O Gabriel sempre aprendia as coisas muito mais rápido do que a Helena. Então até então a gente não sabia se era o Gabriel que era muito evoluído ou a Helena que era muito atrasada, não sei se... Então a gente só ia poder ter essa certeza, eu acho que a hora que ela foi pra escola mesmo, né? Porque daí não era só a comparação dela com o Gabriel, era a comparação dela com todas as outras crianças da sala e da professora que entende, que trabalha com crianças, que entenderia melhor. Então, eu fiquei tranquila e fiquei esperando esse momento, assim, mas que eu já imaginava que iria acontecer, sabe? A gente fica com aquela pulga atrás da orelha, a gente sabe que tem alguma coisa, mas a gente não sabe o que e... a gente também não quer acreditar que tem alguma coisa. Às vezes a gente entra num processo assim de meio que negação. Não, ela é normal, vai dar tudo certo, ela vai aprender, ela vai dar um start e ela vai... Eu não sei se vocês estão entendendo, assim, sabe? Eu tô tentando explicar, assim, as coisas tudo desde o começo, mas talvez esteja muito confuso. Então, aí, gente, o que é que aconteceu? A Helena tá na escola, vai fazer 6 meses que ela tá ali no primeiro ano. E no primeiro ano não é igual o jardim, não é igual a creche, não é igual os outros lugares que, não conseguiu fazer tudo bem. Né, tem tempo, é porque ela não tá no tempo ainda. Não, tudo bem, né, não tem problema se ela não conseguiu fazer. No primeiro ano você tem que conseguir fazer as coisas, as atividades, né? E a Helena não tava conseguindo. Eu já tinha notado isso já desde o comecinho do ano, já, que as atividades que vinham pra ela fazer, o Gabriel conseguia tirar de letra e ela não conseguia. E não era culpa dela, desinteresse. Às vezes até parecia desinteresse, porque a gente ia lá e explicava pra ela, ela olhava pro pé, ela olhava pro lado, ela olhava... Helena, presta atenção aqui, Helena, presta atenção aqui. Ela não conseguia manter o foco, assim, de prestar atenção naquilo que a gente estava explicando. E eu já tinha percebido isso, mas eu pegava firme com ela, Helena, vamos aprender, Helena, é assim, Helena. As atividades eu sempre tinha que estar do lado dela ensinando. E aí eu comentei com a professora. Eu perguntei pra professora assim, professora, tá tudo bem com a Helena? Ela tá conseguindo acompanhar na sala de aula? Porque ela vinha pra casa com as atividades todas completas. Eu não conseguia entender aquilo, como que em casa
ela não conseguia fazer e na escola ela conseguia fazer tudo. Eu não conseguia entender, mas não todas as atividades. Eu percebia que o caderno do Gabriel vinha com mais atividades do que o caderno da Helena. O caderno da Helena vinha menos atividades, mas atividades que estavam ali ela tinha feito. Não sei como, mas ela tinha. Aí eu perguntei pra professora, daí a professora ela falou assim, eu vou observar, mas eu sempre faço a correção no quadro, então talvez ela copie do quadro, copie de algum amiguinho. Aí tá, isso foi no início do ano, acho que foi no primeiro, segunda, terceira semana de aula, eu já tinha notado isso e eu tinha perguntado pra professora e pedi pra professora observar. Aí aconteceu que foi na semana passada, a professora, eu comentei de novo com a professora dela, bem assim, pois é, a gente tem que conversar. Ela falou assim, eu vou chamar a orientadora pra conversar junto com a gente. Quando ela falou, eu vou chamar a orientadora pra conversar junto com a gente, eu já imaginei, poxa, eu acho que tem alguma coisa aí, né, não era só uma preocupação boba minha. Aí cheguei lá na escola, ela me chamou lá na escola daí pra conversar junto com a orientadora. A orientadora daí ela me falou, ela disse, olha, a Helena não consegue manter o foco, ela não consegue prestar atenção, e eu percebo que ela tem vontade, mas é algo que ela tem essa dificuldade e ela não consegue fazer as atividades. Ela disse, tu já percebeu que o caderno do Gabriel sempre tem mais coisas do que no caderno da Helena, né? Porque a Helena não consegue fazer mais. Uma vez só que a professora falando, né? Tô falando assim, professora. Tô sendo a professora agora. E uma vez só que eu mandei bilhete de incompleto no caderno dela, porque realmente tava demais, nem o Joinville ela tinha feito. Mas eu sempre deixo assim, porque eu entendo que é uma dificuldade dela mesmo e eu não quero deixar ela ser menosprezada, assim, né, se sentir como é que é, frustrada por não conseguir. Enfim, ela me explicou, falou, a orientadora falou assim, pois é, então a gente viu isso, então a gente acha que tem que ser tomada uma atitude, né, aí eu falei... Aí na época eu já tinha marcado neuro pra Helena. Na verdade, neuro pra Helena eu já tinha marcado desde o início do ano. Só que, gente, aqui em Joinville, neuropediatra é uma coisa que demora 3, 4, 5, 6 meses pelo plano de saúde. A não ser que seja particular, daí tu consegue mais rápido. Mas pelo plano demora um pouco, demora menos do que pelo SUS, né? Mas agora a gente tem plano de saúde e agora é mais fácil. A gente teve que ir atrás do plano de saúde pra conseguir essas coisas. Eu vi essa dificuldade da Helena no início do ano, eu já tinha marcado neuro pra ela, então já tava marcado já. Eu só queria aquela confirmação da professora, tipo, a confirmação daquilo que eu já estava vendo que estava acontecendo. Daí eu falei pra orientadora, eu falei, não, eu já marquei neuro. E dela disse, pois é, porque precisa ser visto. Ela falou, o neuro vai dar um formulário pra gente preencher aqui na escola, e daí a gente vai poder ajudar mais a Helena. Foi boa a conversa com a orientadora e com a professora, meio que só confirmou aquilo que eu já tava vendo que tava acontecendo, né? Que a Helena tem muita dificuldade no aprendizado. Então, fui com ela no neuro essa semana. Essa semana foi o neuro dela. Aí, no consultório, a Helena não parava quieta. Ela ficava mexendo as pernas, daí ela mexia a cadeira, daí ela ficava assim, em cima da mesa. Ela tava, assim, bem inquieta. A Helena, assim, a gente não sai muito com eles, assim, a gente fica com eles mais em casa, então não dá pra saber o comportamento dela fora. A professora comentou que a Helena levanta bastante da cadeira durante a aula, isso assim, ela comentou, mas não, nem me dei conta, assim, né, pra mim é normal levantar da cadeira, não sei. O neuro, a primeira coisa que o neuro falou, assim, pra mim, ela é sempre assim? Daí eu falei, olhei pra ela e falei, filha, fica quieta. Eu falei... Eu não sabia, assim, porque pra mim, né, meus filhos brincam, meus filhos estão, a gente não sabe, assim, até que ponto é normal a agitação ou não. Eu realmente não sei até que ponto que é normal e até que ponto que não. Eles não são de subir em mesa, subir nas coisas, eles são bem ativos. Tanto o Gabriel quanto a Helena, eles são crianças bem ativas. Vocês que acompanham o canal, veem pelos vídeos, assim, eles gostam de brincar bastante, de fazer barulho, de correr e criança, né? Sempre vi como algo normal. Mas ela tava meio agitada, daí ele falou, daí eu falei, não sempre, mais ou menos. Daí ele bem assim, porque
Isso não é normal. Isso não é normal, ela não tá tendo paciência de esperar. Ela tá muito impaciente. Eu falei, impaciente realmente ela... Daí eu comecei a contar, ele fez várias perguntas pra mim. Aí eu falava sim, falava não, falava às vezes. A história dele perguntou, né, algumas coisas, daí eu fui contando, contei da infância, de como ela foi antes no neuro, por que precisava. Enfim, gente, contei tudo que eu tô contando aqui pra vocês, eu contei pra ele. Só não tinha falado da cabecinha, que tinha fechado a moleira antes. Isso eu tinha esquecido de falar. O resto eu tinha falado do atraso motor, do atraso da fala. Daí ele explicou, olha, não tem nenhum exame que a gente faça que vai diagnosticar o que ela tem. O diagnóstico é clínico. É eu observando aqui, vendo o que ela tá fazendo ali e vendo o que você tá me falando. Pelo que eu estou vendo agora, neste momento, que ela tem é TDAH. Ele me explicou que era TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele disse, pode ser que ela tenha... O TDAH às vezes vem com hiperatividade, às vezes não vem, às vezes é só TDA, déficit de atenção, sem hiperatividade. Ele falou, é isso que a gente vai ter que ver, é isso que a gente vai ter que estudar e que ver, mas pelo que tu tá me falando é isso. A medicação é Ritalina e tem um outro remédio lá que ele disse que faz com que a criança mantenha o foco e consiga prestar atenção no que está sendo passado. Mas ele disse que geralmente só a medicação não adianta, ela tem que ter aula de reforço e vai ser uma criança que tem que ter mais atenção, mais reforço, tem que precisa ter um estímulo maior, né? Aí ele mandou aqui um relatório para mim preencher, um relatório pro Dan preencher, que o Dan vai ter que preencher, e um pra escola preencher, pra professora preencher e outro pra escola preencher. É tudo o mesmo relatório, é a mesma pergunta, são perguntinhas assim, ó, que a gente tem que responder nem um pouco, bastante e demais. E todas as perguntinhas a gente vai ter que ir marcando o X ali. São 26 perguntas. E depois que eu fizer esse relatório... daí ele foi medir a cabecinha dela. Aí quando ele mediu a cabecinha dela, ele falou assim, ó, a cabeça dela tá muito pequena pra idade dela. Daí eu falei, daí eu lembrei, daí eu disse, doutora, a moleirinha dela fechou muito cedo. Daí ele bem assim, e foi feito exames? Daí eu falei, sim, foi feito exames e a moleirinha do lado tava aberta. Ele disse, pode ser que não seja nada, mas vamos ter que fazer uma tomografia só pra excluir qualquer possibilidade do crânio ter fechado muito cedo, né? Antes do tempo. Então ela tem essa tomografia pra fazer e tem um eletro do coração também pra fazer. Tem esses 2 exames pra fazer e esses relatórios. Assim que a gente preencher tudo e fizer os exames, eu vou voltar lá. Tá marcado pra voltar dia 6 de agosto. Na verdade não tá marcado, por quê? Porque só vai ter vaga pro final de setembro, mas eu precisava disso pra ontem, né? Então eu enchi o saco da menina lá, ela disse, olha, quando os exames estiver pronto, daí a gente tenta um encaixe. Daí eu vou fazer os exames e ela vai tentar me encaixar. Os exames provavelmente vão ficar prontos ali pro dia 6 de agosto. Então, aí ela vai me encaixar e eu volto lá. Aí ele vai, tipo, bater o martelo, dizer que é TDAH mesmo, ou não, é só TDA, ou é outra coisa. Mas ele disse que o diagnóstico, inicialmente, é isso que a Helena tem. Pelo menos ele me deu um diagnóstico, porque até agora eu sabia que ela tinha alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Pelo menos agora foi dado um diagnóstico e a gente pelo menos tem um norte, sabe como lidar agora mais ou menos com a situação, né? Então é isso, gente. A situação da Helena é essa agora no momento. E isso foi o que aconteceu. Eu precisava vir aqui explicar pra vocês em vídeo certinho, sentada, concentrada, porque é bastante coisa, né? Pra tá explicando, pra tá contando. Às vezes a gente fala no meio do vlog assim, mas é confuso, fala uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Acaba ficando assim tudo meio ao vento, né? Mas foi isso. O vídeo de hoje foi esse. Tô com a minha garganta até doendo de tanto que eu falei aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo pra me ajudar. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã. Beijo, tchau!